Agora no Repórter MT eu entrevisto a médica infectologista doutora Zamara Brandão Ribeiro. E o assunto é gripe, H3N2, H1N1. Ela vai falar quais as maneiras de transmissão, quais os sintomas e como se proteger. Doutora, a gripe ela tem causado uma comoção na sociedade, a população está preocupada e aí você se depara com notícias falando sobre gripe, possível morte relacionada à gripe. Afinal, a gripe, influenza, subtipos H1N1, H3N2, elas são preocupantes. A população tem que se alarmar e buscar solução, vacina, informação sobre as gripes. Então, a preocupação, na verdade, veio dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos agora, no mês de fevereiro e março, houveram os surtos de gripe e foram, de uma maneira atípica, levaram mais pessoas à internação e provocaram mais óbitos. Numa análise, eles identificaram o subtipo H3N2. Então, foi daí que surgiu e foi daí que partiram todos assim, o substrato, né, para a mídia social. E foi aí que apareceu. E chegou no Brasil recentemente, então. Porque todo ano a gente tem essa preocupação com gripe. Então já há algum tempo, nesse período, começa também a campanha para vacinação para as gripes e também a população toda em alerta. A cada ano é um subtipo diferente? Esse H3N2 é novo ou ele já existia? Ou a cada ano pode acontecer de surgirem novos vírus? Excelente pergunta. Na verdade, o grupo de vírus influenza, ele tem vários subtipos. É importante lembrar que, por exemplo, 2 anos atrás, um subtipo que chamou muita atenção, levou muito a internações e provocou mortes, foi o H1N1. E hoje está chegando para nós a informação desses casos mais graves pelo H3N2. No Brasil inteiro existem postos que fazem essa identificação durante todo o ano. Eles identificam os vírus que levam a mais internações e que podem chegar à morte. A vacina, ela é feita a partir deles. Então, assim... Os que mais prevalecem são os vírus os quais a vacina protege. Exatamente. Então, por isso todo ano a gente tem que vacinar. Por isso todo ano a gente tem que vacinar. Então, hoje, os vírus identificados no Brasil que estão levando ao maior número de internação com quadros mais graves são o H3N2, o H1N1 e o influenza B, que já era, né, anteriormente, e que, por isso, a vacina é feita a partir desses sorotipos de influenza. E doutora, quais os sintomas dessa gripe? Como identificar uma gripe comum e uma gripe que tem esse potencial agressivo? Ou uma gripe com sintoma comum pode alcançar, evoluir para uma gripe com esse potencial agressivo? A gente sabe que aquele mal-estar, dor no corpo, perda de apetite, dor de cabeça, nariz entope, escorre, dor de garganta, febre, a gente tem. E assim, se a febre não desapareceu nos primeiros 3 dias, pelo contrário, chegou no 4º dia, a febre aumentou, aquela falta de ar que era pouquinho assim, que a gente conhece a gripe, a gente sabe quando ela tem que melhorar. Opa, peraí, eu não melhorou. Meu corpo não tá reagindo, né? Exatamente. Tô piorando, peraí, eu tô mais cansada, o peito começou a chiar, começou a roncar, a secreção, o catarro, que era branquinho, começou a ficar amarelado, começou a ficar esverdeado, a tosse que era pouquinha, que não tinha catarro, não tinha secreção, começou a ter secreção. Opa, peraí, então aquele quadro de gripe que eu tô acostumada a ter, que a gente sabe que os quadros virais, eles duram em média de 7 a 10 dias, e os piores dias são o 3º e o 4º. Opa, peraí, então a partir do 3º e 4º eu tenho que começar a melhorar. Se eu não melhoro a partir daí, então é hora de procurar um médico. Quem é a pessoa melhor indicada para saber
se é um quadro autolimitado que vai melhorar, ou se ele evoluiu com uma complicação, que pode ser a pneumonia complicada pelo próprio vírus, ou pode ser uma complicação por uma infecção bacteriana, ou uma sinusite, ou uma amidalite, ou uma pneumonia bacteriana. Podem acontecer, então, outras combinações que agravem esse quadro. Exatamente, e normalmente é o que acontece. E aí é o médico infectologista ou o médico mesmo no posto de saúde que vai identificar se esse quadro está evoluindo. Exatamente. Doutora, às vezes é possível com receitas caseiras, por exemplo, um chá, toma suco de acerola, toma suco de limão, suco de laranja, solucionar tudo isso ou não? Olha, na verdade, assim, a gente sabe que a vitamina C é importante, mas assim... o quadro viral, quando ele não é autolimitado, ele precisa ser avaliado porque nós temos medicamentos antivirais. Então, se ele foi iniciado no melhor momento, existe o medicamento da mesma maneira que existe o antibiótico para a bactéria. Então, ele consegue impedir essa evolução. Isso, ou impede a evolução para quadros mais graves, ou, assim, pelo menos não deixa a replicação viral ficar tão importante. Então, assim, os remédios caseiros são importantes, a gente vive numa cultura, eu acho importante isso também, mas o quadro complicou, não se limita tem que procurar um serviço de saúde, porque só um médico vai poder identificar a necessidade de um antiviral ou de um antibiótico. Doutora, então se eu pego um vírus H3N2, ele já vem agressivo? Ou ele pode vir tranquilinho, me enganar e se tornar agressivo? Ou não, ele já chega me derrubando? Excelente pergunta. Na verdade, isso depende, Ana, muito da sua imunidade. O que acontece? Você pode pegar o vírus H3N2 e ter um quadro frusto, ou de repente não ter nada, e você pode pegar um influenza B e ele te levar para UTI. Não existe uma fórmula mágica que vai me falar qual vírus que eu vou pegar que vai me levar à UTI ou não. Isso depende muito da imunidade da pessoa naquele momento. Mas para nossa felicidade, esses vírus, hoje a gente está falando muito de influenza, mas não são só eles. Tem os influenzas que são esse H1N1, H3N2, B e tal, mas existem os para-influenza, vírus sincicial respiratório. Tanto que, assim, aproveitando para parabenizar o repórter MT, porque vocês buscaram informações muito importantes no boletim epidemiológico, com informações muito atualizadas, que vocês deixam claro isso. Na verdade, o vírus pode ser não só uma influenza, mas inclusive nas crianças, como está muito bem descrito na reportagem de vocês, hoje o principal vírus implicado na hospitalização de crianças é o vírus sincicial respiratório. Então, por isso que é muito importante. Não se pode generalizar. Não tem como generalizar. E às vezes o H3N2 até também, como está muito bem explicado na matéria, até hoje não foi identificado óbito, e um dos óbitos que foi identificado, né, que até ficou aquele caso famoso, da professora de Juína. Da professora de Juína, foi por H1N1. Então, doutora, esses mais de 40 casos suspeitos de influenza notificados em Mato Grosso, a morte comprovada que foi por conta esse óbito comprovado por conta do vírus H1N1. Se espalha muito pelas mídias sociais, notícias, mortes relacionam, mas só a Secretaria de Saúde, o órgão responsável por isso, é que pode dizer se realmente houve esse vínculo, se tem conexão a morte e o vírus. Exatamente. Uma coisa que é muito importante explicar para a população é que, assim, o governo não tem interesse absolutamente nenhum de esconder nenhuma informação. Inclusive, por isso existem os boletins epidemiológicos. A página do boletim epidemiológico... tem que informar. Sim, está à disposição. Qualquer pessoa que quiser digitar no Google Boletim Epidemiológico 2018, influenza, febre amarela, vai ter os dados por semana. Então, assim, não existe ninguém querendo esconder nenhuma informação. E é importante, sim, eu acho que, assim, as mídias sociais têm um papel muito importante, porque de todo esse alarde que ela causou, chamou muita atenção. Então, assim, as pessoas ficam em pânico também, né, doutora? Também. Mas elas estão preocupadas em conhecer o que está acontecendo, elas estão preocupadas quando que vai chegar a vacina, para eu tomar a vacina, para eu me prevenir. E as pessoas também se perguntam se existem outras maneiras. Por isso que eu vi você falando
do medicamento fitoterápico, existem duas maneiras importantíssimas assim, que a gente não pode deixar de falar. Como que eu pego gripe? Como eu pego a gripe? Gripe, ela é transmitida de uma pessoa para outra a partir das gotículas respiratórias. Eu falando com você que eu posso pegar gripe ou passar gripe para você? Não, porque a gente está a mais de 1 metro de distância. Ah, então gente, todo mundo conversar 1 metro de distância. Se eu ficar mais próxima... Então, a nossa gotícula respiratória, ela é, como que eu vou dizer, ela é pesadinha. Ela tem mais de 5 micrômetros de peso. Então, quando eu estou conversando com você... Distância. Não. Então, assim, por isso que é importante, eu transmito quando a gente conversa, se eu tossir, se eu espirrar. Sim. Então, crianças que falam muito próximas, né? Brincam muito próximas. Brincam. Né? E criança apresenta secreçãozinha, limpa com a mãozinha, já pega em outro lugar. Então, assim, o que é muito importante? Primeiro, tentar não colocar, porque a gente carrega tudo que a gente toca. Então, e nos lugares a gente sabe que tem bactéria, que tem vírus. Então, assim, não colocar a mão perto de olho, nariz, boca, para a gente não correr o risco de levar o vírus que estava no ambiente. Outra coisa, sempre então lavar sempre as mãos. Lavar as mãos. Passar aquele álcool o tempo inteiro. Sim, pode ajudar? Muito. Andar com aquele álcool na bolsa? Muito. E, por exemplo, quando a gente for tossir, espirrar, sempre ter o cuidado de estar com um lencinho de papel. E é importante falar do lenço de papel porque na nossa cultura a gente ainda usa o lenço de pano. O de pano não é bacaninha, porque se eu sou o nariz e coloco na calça, eu já contaminei o lenço, a mão e a calça. Então, assim, quando eu vou pegar de novo, eu já estou pegando... Então, gente, ninguém merece lavar lenço de tecido, lenço de papel, que é descartável e é mais indicado. Exatamente. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que, por exemplo, quando eu saio do trabalho, eu vou pegar o ônibus e a gente sabe que, assim, o ônibus e os lugares públicos em geral são lugares muito contaminados. Então, você está lá segurando... no ônibus, chegou, não coloca a mão no rostinho, vamos lavar a mão antes disso. É por isso que, em geral... Se nós tivéssemos a possibilidade de enxergar, né, o que realmente existe, que o olho visivelmente não enxerga, ficaríamos assustados, doutora. Sem dúvida nenhuma. Era infectologista, imagina o tanto que tem de micro-organismos ali onde a gente se depara e tem contato todo dia. Exatamente. Então, por isso que é muito importante a gente sempre realmente, aonde não der para lavar as mãos, não tem problema, o álcool já ajuda muito. E é exatamente por isso que, por exemplo, criança pequena, em creche, por isso que propaga muito mais o vírus. Criança, porque são grupos prioritários, né? Crianças exatamente. Fazem parte, né? Então, e é por isso que elas precisam ser vacinadas. Doutora, aqui em Cuiabá, que a gente utiliza muito ar-condicionado, mas todos os lugares, as salas, as lojas têm ar-condicionado. Esse ar, ele segura o vírus dentro do ambiente ou ele renova, ajuda a renovação do ar? Sensacional. Na verdade, todo lugar... O vírus gosta do calor ou do frio? Não, na verdade... Ele gosta de tudo. Na verdade, assim, o vírus, ele tem o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então, assim, ele vive muito tempo no seu organismo, no ambiente. Ele tem uma média de vida de 24 horas. Aqui em Cuiabá é complicado, né? Aqui é muito quente. Mas qualquer lugar que você fica fechado, com o ar-condicionado ligado, na verdade não é exatamente pelo ar, mas pelo ambiente fechado. Então, se no seu trabalho tem alguém que está tossindo, está espirrando, é melhor desligar o ar, abrir a janela e passar um pouquinho de calor. Doutora, em relação aos grupos prioritários, são crianças até 5 anos? De 6 meses a 5 anos, os idosos maiores de 60 anos, os portadores de doenças crônicas, os pacientes, as pessoas institucionalizadas, gestante puérpera até mulher que ganhou bebê, né, e até 45 dias depois do parto. Professoras, profissionais de saúde vão entrar também nessa... Pois é. Nesse olhar, na verdade, num primeiro momento, eles vão
priorizar esse outro os grupo. idosos, isso. Mas o ideal é que todo mundo receba a vacina. As vacinas já estão aqui. As vacinas já estão aqui, já estão disponíveis. Eu não perguntar, tem na rede pública ou privada. Na entrevista tem vacina para todo mundo? Nossa, que fofo. Vou apertar sua bochecha. Porque existe, para quem não faz parte do grupo prioritário, tem a rede particular que está também, né, oferecendo as vacinas. Exatamente. Mas, se não é possível que todo mundo se vacine, quanto mais pessoas vacinadas, isso reflete na população em geral? Vai ter um ganho a população em geral? Sim, sem dúvida nenhuma. Se você mesmo não estando nos grupos prioritários, se você tiver acesso, se você puder procurar uma clínica particular, porque aí você está sendo responsável por você e pela comunidade, porque você está espalhando o vírus vacinal. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não pegando, você não transmite. Então diminui essa possibilidade de incidência do vírus. Exatamente. Até duas curiosidades que as pessoas perguntam muito no consultório. Uma é o seguinte: eu não vou tomar vacina, não adianta, eu tomo vacina e mesmo assim eu gripo. Na verdade, lembrando que essa vacina, ela não é feita contra todos os tipos de vírus da gripe do mundo. Não, ela está sendo feita em cima dos que levam a mais hospitalizações e quadros mais graves. As mais agressivas hoje aqui no contexto em que estamos inseridas. Exatamente. Então, assim, você pode tomar vacina e pegar gripe? Sim, mas você vai pegar outros tipos de gripe que não levam a quadros graves. E mesmo eu posso pegar a H3N2, mas de uma maneira mais branda, sutil, suave. mais branda. Isso, inclusive, eu não vou tomar vacina, porque eu tomo a vacina e eu fico gripada. Sensacional, que bom! Quer dizer que quando você está recebendo a vacina, você está recebendo um vírus vivo. Então, o seu organismo vai montar a resposta imunológica para combater o vírus vivo. Então, se você isso aí toda mãezinha já se previne, porque quando eu tenho que vacinar meu filho, daí uma semana eu já começo, ai meu Deus, ele não vai dormir, ele vai passar mal, ele vai ter febre. Sim, isso é uma coisa ótima, o seu organismo está montando uma resposta contra aquele vírus. Então, a criança pode ter reação a essa vacina, geralmente essa reação pode acontecer. Criança ou adulto. Criança ou adulto. Uns 3 dias depois da vacina acontece essa reação, mas é natural, não precisa se não é branda, preocupar. Se tiver uma febrinha, cede bem com um analgésico. Meu menino teve, depois da vacina. Os meus 2 tiveram. Olha aí, que coisa boa. E doutora, com a informação da gripe, passa-se muita informação, né? Que a gente está falando bastante sobre mídias sociais. E eu recebi um vídeo, quero até tirar umas dúvidas com você sobre isso. E esse vídeo dizia algumas dicas para evitar que o vírus no meu corpo ele tenha continuidade. Um exemplo é bochechar com água morna e sal várias vezes ao dia, para que o vírus, se está instalado na minha garganta, ele não progrida. Isso tem alguma cientificamente algum amparo científico? Não, infelizmente não. A gente até gostaria que tivesse, mas água morna com sal. Com sal não tem esse poder todo de matar o vírus instalado na minha garganta. Não, infelizmente não. Tomar chá quente várias vezes ao dia, porque esse chá levaria esse vírus pro meu estômago, meu intestino, e ali no meu estômago os ácidos intestinais, estomacais, sei lá, eles iriam banir esse vírus. Também tem fundo científico? Não, infelizmente também não, mas assim, eu até aconselho a tomar chá, porque assim, uma das maneiras da gente melhorar a nossa imunidade para combater o vírus é dormir muito, alimentar bem, tomar muito líquido. Aí vamos tomar o chá. Tomar chá. Tem algum líquido, água, ou um suco de limão é mais interessante do que um suco de laranja ou um suco de acerola? Na verdade, limão e água, em jejum, sem açúcar. Porque as nutricionistas indicam, as endócrinas também. Bom, com relação ao vírus, com relação propriamente ao vírus, a gente sabe que a vitamina C ajuda sim, né? O consumo diário de vitamina C indicado pelo médico, ele tem força também para a imunidade contra o vírus da gripe? Sim, porque ele faz parte, né, das reações enzimáticas que fortalecem o processo imunológico. Vitamina C, sim. Doutora, lavar o nariz também com água morna e sal.
Não, também. Então, gente, água, morna e sal não tem esse poder todo, é que virou uma corrente. Esse vídeo eu recebi várias vezes o mesmo vídeo. Então, a indicação é dormir bem, ter uma alimentação saudável, ter esse uso da vitamina C, se for vitamina C indicado só pelo médico, ou eu posso chegar numa farmácia e comprar vitamina C? Na verdade, a vitamina C, a gente tem que tomar cuidado com vitamina só para a gente não ingerir em excesso. Mas toda e qualquer vitamina que a gente faz uso, aquilo que o nosso corpo não precisa, a gente elimina, a gente vai virar xixi. Doutora, nós falamos do sintoma, percebendo os sintomas, eles sendo persistentes, depois de 3, 4 dias, procurar um médico. Mesmo com todo esse cuidado, é possível evitar o óbito? Assim, nesse sentido, o vírus, ou existe algum tipo de vírus muito agressivo, que mesmo o organismo não consegue reagir? Ou se não, se eu vou buscar um médico no tempo hábil, eu consigo acabar com qualquer vírus de gripe e não evoluir? Olha, se você procurar num tempo hábil, provavelmente não vai evoluir para quadro grave e que é muito difícil. Como a gente falou, depende muito da imunidade individual da pessoa. Mas se você está vendo que está evoluindo, principalmente em criança, idoso, pessoa que tem doença crônica, problema no coração, no pulmão... São mais frágeis. São mais frágeis. Então, é um grupo que quanto antes você identificar que está evoluindo de uma maneira desfavorável, melhor procurar o serviço de saúde. Mas, em geral, você procurando no momento certo, a evolução vai ser positiva. A doutora, ela esteve na Espanha, no Congresso Europeu de Infectologia. Isso. A gripe também preocupa médicos do mundo todo, doutora? Na verdade, nesse momento porque ela é mais do tempo frio, né, das aglomerações. Então, assim, lá não está nesse momento, mas já foi e ainda está, assim, chamando a atenção nos Estados Unidos. Estados Unidos, Brasil? Sim. E qual é o assunto hoje que mais preocupa infectologistas do mundo todo, agora a partir do congresso que você foi? Olha, na verdade, o que está nos preocupando mais é o acesso das pessoas aos medicamentos. Na verdade, a medicação ainda ela precisa encontrar uma política de distribuição mais eficiente no mundo como um todo. A gente sabe que no país ele esbarra. No Brasil nós temos, por conta de políticas, programas, alguns aspectos. Já tive a oportunidade de entrevistar pessoas, né, que precisam de medicamentos e que sentem isso na pele, dessa falta ou essa dificuldade de distribuição. Ainda um desafio para o mundo. Exatamente, mais do que patologias pontuais, doenças infecciosas pontuais, o que realmente aflige as pessoas do mundo inteiro é a necessidade do acesso de toda a população ao medicamento que ela precisa. Doutora Samara, muito obrigada, minha entrevistada de hoje. Eu vou convidá-la outras vezes para a gente falar sobre mais doenças virais e, claro, buscando sempre a saúde. Obrigada. Obrigada, Ana.